Uma vida inteira dedicada à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi comandante da Rota, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, do COI, Comandos e Operações Especiais, do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, do Policiamento de Área da Zona Sul de São Paulo e do Policiamento de Trânsito. Isso antes de assumir o comando de choque. Também trabalhou na Corregedoria e na Secretaria de Segurança Pública. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Nivaldo César Restivo, agora comandante-geral da PM. Convidamos para a bancada os deputados Coronel Camilo, do PSD, Geraldo Cruz, do PT e Rafael Silva, do PDT. Muito bem-vindo mais uma vez aqui no Arena Livre, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por mais uma importante oportunidade e poderemos debater temas importantes para a população, para a polícia e para a sociedade em geral. Em participação previamente gravada, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Coronel, vamos falar de números da Polícia Militar. Aliás, eu passo essa incumbência para um ex-comandante-geral da Polícia, o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito bem-vindo a essa arena. Muito obrigado, um abraço a todos aqui, Geraldinho, Rafael, Jorge. Comandante, é uma enorme honra recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa, nesse programa, para mostrar aí para a população de São Paulo a dificuldade, né, de comandar uma polícia desse tamanho. 43 milhões de habitantes, né, um enorme território de São Paulo, uma diversidade fantástica, né, com gente de todo lugar do Brasil. Quais são os números da nossa Polícia Militar em termos de estrutura, de homens, para fazer frente a tudo isso, né? Manter a segurança nesse grande estado mais pujante da nação brasileira? Sem dúvida, comandante. São números macro, pela própria necessidade do nosso estado. Nós temos fixados 93.800 policiais, homens e mulheres, para cobrir todos os 645 municípios do estado. Não há um município no estado de São Paulo que não conte com a presença de um policial militar representando o poder estatal naquela região. Contamos com mais de 18 mil viaturas, nós temos 27 helicópteros para oferecer um apoio aéreo de modo policial e de modo do resgate aeromédico também. São mais de 89 mil veículos recuperados no ano, são 112 mil armas, ou melhor, 12 mil armas apreendidas no ano passado, nós temos 900 embarcações, nós temos mais de 1.700 instalações físicas, 2 navios, 3 aviões, então são números realmente grandes, mas que são necessários para fazer frente à demanda policial que o nosso estado tem, e é uma maneira de atender cada vez melhor a nossa população, contando sempre com equipamentos de ponta, homens e mulheres bem treinados. O senhor não respondeu aí a questão das ocorrências. Quanto que a polícia atende? Isso é um número gigantesco, não é? Certamente. Por ano, são 42 milhões de ligações para o telefone de emergência 190 da Polícia Militar. Vale dizer que, pelo menos uma vez, cada pessoa que reside no estado de São Paulo fez uma interface com a Polícia Militar. Desses 42 milhões, são 39 milhões de ligações de emergência policial e outras 2 milhões e meio, entre 3 milhões de chamadas para o nosso Corpo de Bombeiros. Só na capital são aproximadamente 40 mil ligações diárias, que geram o deslocamento de umas 6 a 7 mil viaturas para atendimento da população. Então, de fato, são números que impressionam, são números que extrapolam qualquer cidade. Eu tive a oportunidade de receber um comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, antes de ontem aqui em São Paulo, e ofereci a ele a oportunidade de conhecer o nosso centro de operações. E ele ficou realmente muito encantado com o que viu, porque o estado de São Paulo, de fato, tem números grandiosos do tamanho da importância do estado para o Brasil. Coronel Camilo pode comentar, aliás, não só os impressionantes números, mas também o fato da polícia não ficar atrás de outras polícias no mundo afora, não é isso? Eu queria parabenizar, né, a nossa Polícia de São Paulo. Falo com parcialidade, não tem dúvida, né? Mas a nossa Polícia de São Paulo está bem estruturada. É uma das melhores, se não a melhor polícia do Brasil, e é invejada em todo mundo. Aliás, somos multiplicadores para a América Latina toda do policiamento comunitário, né, que trouxemos lá do Japão. Mas eu queria também fazer uma outra questão ao nosso comandante. A polícia sempre é criticada pelo preparo, né? Pela forma como os policiais atuam. A gente sabe que tem erros pontuais, não conformidade,
mas gostaria que falasse um pouquinho sobre as nossas escolas e o cuidado que a instituição tem no preparo desse jovem, que não veio de Marte, ele veio da nossa sociedade, com todos os problemas, frustrações que qualquer cidadão tem. E nós transformamos esse jovem num policial defensor aí dos direitos humanos, para trabalhar e até morrer pela população. Como que é o ensino na Polícia Militar de São Paulo? Eu vou começar um pouco antes, comandante. Como o senhor muito bem disse, o policial militar, a origem dele é a própria sociedade a quem ele vai servir. Então, o processo seletivo é algo muito rigoroso. Nós nomeamos, o governo nomeia apenas 2,7% daqueles inscritos para tentar uma vaga no concurso público. Super concorrido. Concorrido ao extremo, são várias fases, a parte intelectual de prova de conhecimento, parte médica, a parte física, a prova de antecedentes, a prova psicológica. Então, a seleção, ela de fato é uma seleção muito rigorosa e nós aproveitamos realmente aqueles mais preparados para poder integrar os quadros da Polícia Militar. Ele vai iniciar um curso de formação de soldados que tem a duração de 1 ano. É uma carga horária concorridíssima, mais de 2.000 horas aula de instruções sobre os mais variados temas, aqueles que serão úteis para ele no desempenho das suas funções até de parto, Polícia Militar. Né? Até parto, primeiros socorros, auxiliar parturiente, nós temos muitos casos desses. No ano de 2015, foram 57 partos realizados dentro de viaturas da Polícia Militar. Então, ele recebe noções de direitos humanos, de atendimento à população, de policiamento comunitário, noções de direito, parte técnica, parte legislativa. É uma gama muito grande de conhecimento que será utilizado por nosso policial. Depois de 1 ano, ele ainda vai ser submetido a um estágio probatório. Ele vai ter um acompanhamento de um policial mais antigo do que ele vai ter a supervisão do sargento comandante do grupo, ele vai ter o acompanhamento de um oficial comandante de um pelotão e vai estar sempre avaliado. É um momento em que será possível corrigir alguma postura que ele tenha aprendido de maneira inadequada e colocá-lo no caminho correto. Por mais 1 ano, né? Por mais 1 ano. A partir daí é que ele vai exercer na plenitude a sua atividade de soldado da Polícia Militar. Então, são 2 anos preparando o profissional para que ele, ao final desse período, esteja muito bem preparado, porque a nossa população merece um serviço público de qualidade. E é isso que prezamos. Nossas escolas de formação, falando agora da escola de sargento e a escola de oficiais da Polícia Militar, nossas escolas têm certificação de qualidade. A preocupação com a carga curricular, as matérias que são divulgadas, é uma preocupação constante, sempre sujeita a alterações, a aperfeiçoamento, buscando acompanhar a evolução da sociedade, buscando sempre incorporar aquelas melhores práticas para o desempenho das funções policiais. Deputado Rafael, ou o deputado Geraldo, quem quiser fazer a sua primeira intervenção, por favor. Pode ser o Rafael, por favor. Deputado Rafael. Eu sou mais jovem, né? Por favor, tem precedência, é isso aí. Mais novo. Eu entendo a Polícia Militar como a principal e a melhor Polícia Militar do Brasil. Pelas circunstâncias, né? Pelas exigências, pela própria seleção. E eu tenho uma crítica também, eu não estou aqui só... não, uma crítica. O policial que quer prestar o concurso para a Polícia Militar, o cidadão comum, ele é obrigado a vir lá de Presidente Prudente para São Paulo para fazer a prova física, né? Para ver a altura dele, ver uma série de coisas. E muitas vezes ele está desempregado, não tem dinheiro, obrigado a ficar aqui numa pensão, no hotel, ou na casa de parentes. Eu entendo que a Polícia Militar deveria rever isso daí, deveria rever. Mas, com respeito ao comportamento da polícia como um todo, é maravilhoso. Existem falhas pontuais, né? Falha mais de indivíduos do que da própria corporação. Outra coisa, comandante, que eu entendo necessária, outra coisa necessária, tem gente que fala reciclagem. Eu não gosto de usar esse termo para ser humano. Reciclagem é para outra coisa. Então, são cursos para que a pessoa se atualize, né? O indivíduo, com o tempo, ele vai acabando por perder o sentido da sua função, da ética,
do controle emocional, psicológico. Então, eu entendo que deveriam existir mais cursos nesse sentido. Mas tem. Eu acho que, no meu modo de ver, não é o suficiente, não. É porque lá no Japão, o camarada foi citado do Japão aqui, ele, em determinados horários, ele fica fazendo flor ali e tal, para aumentar a sensibilidade dele, né? Porque a pessoa tem que ser sensível a uma realidade, tem que entender, e para poder, inclusive, né, evitar outros problemas. Mas a polícia militar, para mim, ela é maravilhosa. E eu defendo o policial em todos os sentidos. Inclusive, em Ribeirão Preto, agora, o policial foi assassinado no posto de gasolina. Sim. E os outros policiais têm filhos. O policial que morreu tem filhos, tem esposa, tem isso, tem aquilo. E aí, de repente, é uma família desamparada. Isso daí, o policial, ele é vítima também da própria falta de uma estrutura de leis, né? Uma estrutura que poderia mudar essa realidade. E aí, muitas vezes, o policial revida e coloca para fora o que Freud falou, né? Aquela violência que o homem carrega dentro de si, e no momento ou no outro ele coloca para fora, porque ele também não acredita nas leis. É duro o policial estar trabalhando e sabendo que muitas vezes o que ele faz não vai ter o respaldo legal. Então, meus elogios sempre. Coronel Camilo, o pessoal acompanha, Geraldo Cruz, deputado, acompanho. Eu faço questão de defender a Polícia Militar pelas dificuldades que a polícia enfrenta, viu? Coronel, então, Coronel, parabéns. Deputado, agradeço a intervenção do senhor em retratar um problema que de fato ocorre, né? Quero deixar claro que a Polícia Militar, nós precisamos das críticas, daquelas críticas, como o senhor apresentou, de nos fazer melhorar, né? De fazer uma instituição crescer, diferentemente daquela crítica que não tem objetivo claro de crescimento, é uma crítica exclusivamente para denegrir a imagem de uma instituição quase bicentenária. Então, somos refratários a esse tipo de crítica, aquela que não nos ajuda, aquela que nos faz crescer, nós aceitamos muito bem. Vou falar sobre o candidato que vem do interior para fazer a seleção em São Paulo. O objetivo disso, deputado, é a gente poder fazer a padronização na avaliação, de modo a não permitir que alguém que esteja sendo avaliado por uma outra pessoa tenha uma facilidade ou uma dificuldade maior por conta das características individuais de cada um dos avaliadores. Entendemos perfeitamente que alguns candidatos têm a dificuldade de se hospedar, mas é um problema a ser solucionado. Tudo aquilo que for discutido, como eu disse, são sugestões, críticas que eu posso garantir que sairemos daqui com elas embaixo do braço para discutir na nossa Polícia Militar. Vou só fazer uma... Não, deixa eu fazer um adendo. Pode falar. Sim, É mais fácil a Polícia Militar deslocar um sujeito treinado aqui para fazer um exame físico, pode ser em uma época numa região, outra noutra. Por exemplo, Presidente Prudente é a cidade vizinha, Ribeirão Preto, cidades vizinhas, São José do Rio Preto, idem. É mais fácil deslocar aqui um oficial capacitado para ir lá e analisar o pessoal ali na região, né? Se não quiser contar apenas com o pessoal da região, do setor ali, é mais fácil deslocar do que fazer esse pessoal todo se deslocar para cá, viu, Coronel? É apenas um adendo. Sim, senhor. Sobre a... O senhor queria fazer um adendo também, deputado Coronel Camilo? Que os que vêm para cá já passaram no exame, naquele exame escrito, né? Já. E na minha época, é uma pergunta, né? Eu desconheço realmente, eu não lembro disso, mas na minha época, quando eu prestei exame, lá nos idos de 1970, a academia acolhia aqueles que não todos, né? Mas uma boa parte que não tinha condições, eles ficavam alojados na academia para fazer o exame. A academia até facilitava, comandante, porque o processo seletivo da academia acabava coincidindo com as férias escolares da academia. Então a gente tinha disponibilidade de alojamentos, né? Para soldado, não dá, né? Muita gente. Não dá, senhor veja, no último concurso foram 68 mil inscritos. Caramba. E existe um calendário a ser cumprido. O concurso começa hoje, o candidato aprovado, ele vai iniciar o curso um ano depois, por conta da quantidade de candidatos e da quantidade de etapas a serem vencidas, né?
Mas é um problema que, como eu disse, Vamos pensar. Vamos estudar para procurar facilitar a vida das pessoas que têm interesse em ingressar na instituição. Deputado Geraldo Cruz, muito bem-vindo a esta arena. Eu que agradeço novamente, Jorge, o prazer em estar novamente aqui, mas agradecer a presença da autoridade mais alta aqui da Polícia Militar. Eu acho que trazer para a população que acompanha a TV Assembleia, eu penso que coisas importantes que podemos sair daqui desse debate hoje com alguma coisa que a população entenda melhor sobre o papel da polícia e o que o senhor pretende frente a essa instituição tão importante que é para o nosso estado e o nosso país. Cumprimentar os dois deputados aqui, Coronel Camilo, é uma honra também participar com você. Acho que é a primeira vez que nós estamos participando juntos. Primeira vez. E nosso amigo aqui, companheiro do PDT, agradeço aqui a presença e a oportunidade. Queria falar de outros dados aqui, de outros números, que eu acho que é importante dizer isso que foi dito, mas também é fundamental nós ver os números que apresenta hoje de violência no estado de São Paulo, em algumas regiões mais e outras menos. E eu queria fazer uma pergunta inicial para o senhor. O que o senhor acha hoje da estrutura que a Polícia Militar tem para frente aos problemas que nós temos no estado de São Paulo? Seja do ponto de vista salarial, seja das condições de trabalho, seja das condições de armamento, fora a esse ponto que já foi tocado aqui, que de fato é um modelo, né, e não é fácil, quero só registrar que não é tão fácil assim fazer concurso público para colocar pessoas, andar armado na rua, não é pouca coisa. Imagino que seja difícil. Mas gostaria de ouvir do senhor, se possível. Primeiro, temos uma estrutura boa, a polícia hoje está bem estruturada para encarar os problemas, de todos os pontos de vista, de salário também. O que o senhor pensa disso? Deputado, na minha avaliação, eu tenho a plena convicção de que, sim, estamos numa estrutura adequada para fazer frente às necessidades. Veja que, um exemplo, na parte de distribuição de efetivo. Hoje, para que um batalhão tenha fixado a quantidade de policiais que irão compor esse batalhão, são considerados a população residente daquele local, população pendular, são considerados se existe estabelecimentos prisionais em volta, se aquela região é uma região com eventos durante o ano, as condições geográficas, se é uma estância turística. Então, são critérios essencialmente técnicos, né? Diferentemente do que tínhamos antigamente, que acabavam sendo considerados alguns interesses de natureza pessoal. Hoje isso não ocorre. Então, a fixação do efetivo para cada localidade obedece a critério essencialmente técnico. A parte de viaturas, de longa data, a gente já tem conseguido adaptar a necessidade do terreno com o veículo de locomoção do nosso policial. Hoje nós temos policiamento com bicicleta em áreas planas, que fazem uma cobertura um pouco mais reduzida do que a viatura 4 rodas, no entanto, uma área maior em relação ao policiamento a pé. Nós temos viatura com tração 4x4 para áreas de mais difícil acesso, nós temos viatura a diesel, nós temos viatura a gasolina, temos viatura a álcool, todos os tipos de combustível. Parte salarial. Eu sempre serei um defensor da valorização do nosso policial militar, independente de qualquer outra circunstância. Entendo que a valorização profissional é algo que contribui muito com aquela percepção de segurança que a população vai ter, tendo uma polícia bem preparada, bem equipada e muito bem paga, né? Senhor, Então, não, é só para esses dados que nós levantamos aqui, foi feito pelo Instituto Sou da Paz, que o senhor conhece. Sim. O número de policiais assassinados no estado de São Paulo é um número bastante alto. Sim. Só que um levantamento feito em junho deste ano aponta que 70% dos policiais mortos foram em trabalhos chamados bico. E o senhor tem alguma expectativa que possamos sair dessa margem tão trágica, né? Porque você tem o número de policiais assassinados são grandes, mas os dados também mostram que 70% é em bico, no famoso bico. Na verdade, o ideal seria que eles não tivessem essa certamente dupla jornada de trabalho para não se certamente expor desse jeito, não é isso? Na verdade, deputado, com números de hoje, nós temos 7 policiais militares mortos em serviço no ano de 2017. Nós temos 14 policiais militares aposentados, inativos, veteranos, que foram vitimados em 2017. Nós temos outros 34 policiais ativos que foram mortos no horário de folga. Essa morte, essa vitimologia policial,
Ela tem vários fatores. Realmente, nós temos incidência de policial morto no exercício de uma outra atividade remunerada no seu horário de folga. Mas nós temos policiais que foram mortos simplesmente pelo fato de serem policiais militares. Nós temos policiais mortos por terem sido vítimas de um crime patrimonial e na tentativa de reagir... Esse dado do Instituto Sou da Paz, ele também mostra que 7,5%, somente 7,5%, estava em verdadeiro atendimento de ocorrência de serviço da polícia. Nós temos 7%. Não, 7%. Os números de hoje, 7 policiais militares morreram em 2017. Tá, eu estou falando dos policiais mortos que são assassinados no estado de São Paulo, 70% deles são nos famosos bicos, mas outros são em outros locais, e talvez não apontou ainda a pesquisa quais são, mas que 7,5% só esses são em serviço direto da Polícia Militar em ocorrência. Isso é um ponto que traz uma preocupação muito grande para a instituição policial e para o Estado de São Paulo, né? Nós aqui na Assembleia que sempre temos trabalhado numa forma de pressão, no bom sentido aqui, o governador, para que corrigisse os salários de todos os funcionários públicos, mas especialmente da Polícia Militar, que perde para estádio muito pequeno, como o Piauí, por exemplo, Roraima, por exemplo. O policial ganha mais do que no estado de São Paulo, já que somos um estado rico, somos um estado que, segundo alguns, é a locomotiva da economia do Brasil. Não chega tanto. Nessa linha ainda de violência, tem uma coisa que me preocupa, o número de violência em mulheres no estado de São Paulo, especialmente no interior. A cidade de São Paulo resiste num bastante alto, no interior chega a ser 3 vezes mais o número de violência à mulher. Quando eu fiquei lendo esses números, eu fiquei pensando, será por conta de poucos policiais? Que às vezes você vai numa cidadezinha do interior, aqui em São Paulo, muitas cidades, fica lá 2 policiais, não tem uma viatura, ele está na outra do lado. E aí o senhor me disse das estruturas, me desculpa, quero dialogar com o senhor aqui numa coisa bem franca, que é também para nós levar para o nosso acompanhante aqui do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, porque me parece que não é bem essa informação, que temos viatura para tudo, etc. e tal. Há uma dificuldade ainda de viatura, pelo menos em algum lugar. Quando o senhor falar sobre esse assunto, desse ponto, eu volto a esse assunto da estrutura aqui, que tem uns dados que parece que não bate bem com o que foi falado. Vamos esclarecer os dados. Vamos esclarecer, então, vamos. Esse da violência que o senhor pode... Então, em relação à violência, até discutíamos isso agora há pouco, né? Temos alguns instrumentos, algumas ferramentas que podem contribuir. Segurança pública é um dever de Estado, mas precisamos contar com a colaboração de todos, e esse todos que eu cito, entenda-se, comunidade, a sociedade. Temos programa de vizinhança solidária que pode contribuir muito com esse aspecto de prevenção. Nós temos a prevenção primária, que os municípios precisam colaborar na iluminação de vias, cercar terrenos abandonados, podar árvores, uma série de providências, de maneira primária, contribuem com a segurança. Nós temos um exemplo no interior em que uma ronda de policiais militares passa na casa das mulheres que foram vitimadas por agressão do companheiro, ou marido, ou ex-marido, ex-companheiro, seja lá o que for, para verificar se está tudo bem, se está tendo algum tipo de problema. Isso funciona como medida de prevenção geral, porque o sujeito que ameaça a mulher, ele está sabendo que a qualquer hora pode passar uma viatura na porta da casa da vítima e ele ser surpreendido. Então são pequenas medidas, são várias pequenas medidas que nos levarão a um grande resultado. Sobre policiamento, deputado, ainda há tempo neste bloco para fazer mais uma pergunta ao deputado Coronel Camilo aí, simplesmente questão do vizinho, né, solidário. Primeiro, vou complementar um pouquinho. Só pelo gancho, pela oportunidade. Sem dúvida, só para deixar claro para todos também, aqueles que nos assistem, né? A violência mais difícil da polícia combater é a violência doméstica, que é a maioria que gera a violência contra a mulher. A polícia tem uma preocupação muito grande, o comandante falou, tem um caso que eu até trouxe aqui na Assembleia, num café aqui com o deputado, de um programa chamado Família Segura, que faz exatamente isso que o comandante falou. Isso acontece em várias regiões do estado, essa era lá na região de Registro, chama-se Família Segura. A patrulha realmente vai lá, vê quem já foi agredido, né, e evitou aí naquela região quase que 100% da reincidência na agressão. Isso é muito importante. Agora eu gostaria de fazer uma outra questão também, dentro da linha aí de direitos humanos, né, do respeito ao cidadão. Sabemos que a razão de ser, né, da polícia é a própria população.
E foi norteado nisso que a polícia desenvolveu 3 princípios básicos, né? Respeito aos direitos humanos, a gestão e a polícia comunitária, que eu acho que faz um pouquinho diferente ao que o nosso deputado está falando. A estrutura é pequena, sem sombra de dúvida, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, né, o desenvolvimento desses 3 princípios no atendimento, no preparo, inclusive, do que a população pode, como que a população pode ajudar a polícia. Tá ok, comandante. Como o senhor disse, a Polícia Militar hoje ela é sustentada pelo tripé gestão pela qualidade, policiamento comunitário e incondicional respeito aos direitos humanos. Gestão pela qualidade, nós aperfeiçoamos processos, treinamentos, equipamentos, estudo de novas metodologias de emprego, buscando ideias em outras polícias irmãs, outras polícias de cunho internacional. Na parte de gestão, a parte de policiamento comunitário especificamente, como o senhor disse, a Polícia Militar de São Paulo ela é difusora de doutrina nessa área. Nós temos mensalmente uma comissão, nós temos uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos aqui em São Paulo, é algo único nas polícias, né? Essa diretoria, ela viaja mensalmente aos países da América Central, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras, para fazer a difusão da doutrina de polícia comunitária que nós fomos buscar lá no Japão nos anos 97, 98 e hoje incorporado já a filosofia da Polícia Militar de São Paulo. É o que aplicamos, sabemos que as dificuldades são enormes por conta das diferenças regionais entre o Japão, por exemplo, que é o nosso exemplo, e a cidade de São Paulo, mas ainda assim, adaptando as realidades que vivemos aqui em São Paulo, é algo que deu tão certo, que está solidificado na cultura da Polícia Militar e, mais do que isso, exportamos esse conhecimento. Semana que vem estaremos com mais 3 oficiais no Japão para fazer a atualização de conhecimentos, buscar novas técnicas, difundir em São Paulo e exportar para a América Central. E direitos humanos é algo intrínseco à nossa própria existência, né? Nós temos insistido muito nisso, que essa matéria de direitos humanos ela é explorada em todas as fases da formação e do aperfeiçoamento do policial militar. Para a formatura de soldado, no estágio de atualização, no mínimo, uma vez ao ano, todo policial militar passa por um estágio de aperfeiçoamento. Reciclagem, né? Que o nosso deputado requalificação, relembrar conceitos. Né? Então, uma vez ao ano, obrigatoriamente, todo policial militar passa por esse estágio. Na escola de formação de sargento, escola de formação de oficiais, no curso de mestrado, no curso de doutorado, direitos humanos é algo que está obrigatoriamente em todas as fases da nossa formação. Mas, comandante, é verdade, toda essa formação. Mas os dados deixam nós um pouco preocupados, inclusive a nível nacional, não só no estado de São Paulo. Nesse caso que eu quero mostrar alguns números para o senhor. De cada 100 vítimas, ou de cada 100, vamos chamar assim de vítima ou homicídio, que são as vítimas homicidadas no Brasil, 100 pessoas, de cada 100, 71 são negro e pobre, da periferia. Isso acontece também com uma proporção também tão alta no estado de São Paulo. E são dados que penso que... O senhor tem alguma proposta que você vai tentar melhorar isso? Porque essa formação que você dá, é bem verdade que é uma boa formação, a Polícia Militar tem uma formação boa antes de entrar, mas, no entanto, os números também ainda nos preocupam, porque isso aqui é preocupante. Quando você fala de direitos humanos, já que o Coronel Camilo falou de direitos humanos, me parece que quando esse foco tem uns dados maiores dessa população de maior vulnerabilidade social e aquele princípio que nós ainda pagamos no país, embora avançou bastante, ele julga, às vezes, pela cor da pessoa, é o que me parece hoje os dados trazidos aqui nesses números que vem da violência no Brasil e no estado de São Paulo. Só queria do comandante um pano rápido agora, que eu preciso fazer um intervalo. No próximo bloco eu gostaria de falar sobre esse assunto. Só um pano rápido para a gente fechar esse bloco e a gente vai voltar com mais vagar com o assunto no próximo bloco. Coronel. Tá ótimo. Então, o que eu tenho a dizer é que esses números não são consequência da formação policial. Sim. A vitimologia da população independe da formação policial. Nós trabalhamos sempre com a redução de letalidade. A nossa proposta é de defesa da vida, de proteção do cidadão. A opção do confronto não é da polícia.
O confronto ocorre para que o policial possa defender a própria vida ou defender a vida de terceiros. Então, a porcentagem de cor, raça, religião, credo, seja lá o que for, não é uma opção que está sob o domínio da Polícia Militar e não tem nenhuma relação com a formação profissional. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Vamos voltar ali. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Nivaldo Restivo. E a pergunta que não foi suficientemente respondida no primeiro bloco, eu passo a palavra ao deputado Geraldo Cruz. Nós estávamos dialogando sobre o papel da polícia nesses dados que aparecem no Brasil hoje. De cada 100 vítimas, 71 são jovens e negros. Isso é uma coisa que nos preocupa, apesar de que o coronel já falou da formação da polícia, mas eu não disse nem em momento algum, as pesquisas mostram que a polícia deixou de ser preparada para isso. Mas me parece que tem um problema sério aí que, apesar de todos os avanços que houve contra a discriminação racial, contra preconceito no Brasil, mas isso é um reflexo direto também aqui na força policial, no trabalho da polícia, porque esses números não sou eu que estou inventando, são dados que estão na própria Secretaria de Segurança dizendo isso. E a minha pergunta é qual a proposta que o senhor tem para tentar resolver esse problema, que é um problema gravíssimo, não vai se resolver por decreto, não será por uma ordem daqui ou dali, mas é um número que nos preocupa. E o outro ainda, no dado das violências em São Paulo, a violência no interior de São Paulo, que ainda não ficou claro, com as mulheres, por exemplo. São 3 vezes mais do que na capital paulista, fazendo esse levantamento do interior mais. Eu perguntava, será que é falta de prevenção da Polícia Militar, que algumas cidades, que eu disse que já visitei cidade que tinha uma viatura policial com 2 policiais. Cidade com 4, 5 mil habitantes, que ela fica numa região, isso talvez pode ser um dos números. E infelizmente os números aqui é acrescentado ainda nas cidades pequenas muito mais, no caso das mulheres. Muito bem, deputado. Vamos falar sobre a letalidade, né? A Polícia Militar tem uma preocupação contínua, incessante, na redução da letalidade e da vitimologia policial. A letalidade envolve pessoas na prática de crimes. Então, a polícia não privilegia determinadas pessoas em função da sua cor, do seu credo, da sua orientação sexual, absolutamente nada disso. A polícia é uma instituição encarregada de fazer cumprir as leis. Como eu disse ao senhor no bloco anterior, a opção do confronto não é uma opção policial. A polícia está nas ruas fazendo patrulhamento 24 horas por dia para levar a segurança para a comunidade. Mas então esses números é porque é essa classe social que cria mais confronto? Não, eu não sei dizer ao senhor, o que eu posso garantir ao senhor que esse número de 70% de negros, pardos, pobres ou jovens não são números que revelam a atividade policial em relação ao confronto. Mas a polícia não escolhe com quem vai praticar o confronto, porque o confronto é uma opção do infrator, não é uma opção policial. Mas coronel, eu estou falando de números aqui que é fornecido pela própria secretaria, não sou eu que inventei os números. Antes aqui era o Instituto Eu Sou da Paz, que é um instituto que tem aqui em São Paulo, que faz esse trabalho muito bem feito sobre a questão da violência. Mas se o senhor me diz que não há uma questão, vamos dizer aqui, ser claro para que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendam. Se não há um problema de racismo aqui, então o senhor está dizendo que as maiores pessoas que procuram causar problemas são essas pessoas? São jovens, pobres e negros? Ou estariam mais expostos? Eu disse que, não é nem isso. Porque assim, de cada 100 homicídios, 71 são jovens, negros e da periferia. Como se explicam isso? Eu não questiono os números que o senhor está apresentando. Sim. Eu não estou questionando os números. O que eu digo é que esses números não têm vínculo com a atuação policial. Reitero ao senhor, a polícia vai intervir sempre que estiver diante do cometimento de uma infração penal. E o que o senhor acha que é isso, então?
Eu preciso estudar o que o senhor está querendo dizer com isso. O que eu posso garantir é que, primeiro, os números que o senhor está apresentando eu não os contesto. Segundo, a Polícia Militar não contribui de uma maneira tendenciosa para que esse número chegue no patamar que o senhor apresentou. O senhor quer ter uma ideia? Nós temos inúmeros policiais militares, pardos, negros, pobres, que moram na periferia. Como eu disse, a nossa instituição é formada por pessoas que saem da sociedade. A grande maioria dos nossos policiais militares, eles moram na região periférica. Eles não tiveram uma possibilidade de educação elitizada. Eles são o extrato da sociedade. Então, nós não temos preconceito. A Polícia Militar é uma instituição em que a mulher, o homem, o pobre, o rico, o branco, o negro, o pardo, o amarelo, exercendo a mesma função, tem o mesmo salário, o que a gente não observa na iniciativa privada. As possibilidades de ascensão profissional são exatamente as mesmas para qualquer um dos 93.799 Eu nem policiais. disse nem afirmo aqui em problema nenhum que a polícia é preparada para isso. Eu só estou dizendo que os números que eu tenho da polícia, fornecido pela Polícia Militar, através da Secretaria, e são números, do meu ponto de vista, assustador. Então, ou precisa de ter uma política pública mais direcionada, ou há falha nas políticas públicas no Estado de São Paulo, ou alguma coisa está errada também nas ações. Deputado então, Rafael, eu estou tentando buscar aqui a resposta nesse aspecto. Desculpa, mas por aí favor, deputado Rafael. eu já quero entrar no outro aspecto assim um pouco diferente, né? Que não é policial, mas que a criminalidade ela é igual um bolo, tem muitos ingredientes que formam a criminalidade. Então, você vai visitar os presídios, deputado, o senhor vai visitar o presídio, o senhor vai encontrar a maioria lá de gente simples. Eu nem vou falar de cor ou não, porque uma que eu sou cego, eu nem vejo cor, né? Fiquei cego há mais de 30 anos. E outra, para mim, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Mas o senhor vai visitar lá, o senhor vai ver que é muito mais gente pobre, gente simples, que está lá. Ah, então privilegiou o rico não foi para lá. O pobre ele é mais vulnerável, o pobre ele tem escola de qualidade inferior, o pobre ele não tem o pai e a mãe a todo momento ali na casa dele para orientá-lo. O pobre normalmente não tem a família tão estruturada como classe média alta. O pobre ele é vulnerável à presença do traficante. Na própria escola, hoje a escola estadual, ela é um ponto também de tráfico de drogas também, você entendeu? De indisciplina. E aí nós temos a formação psicológica do indivíduo. Desculpa eu falar isso, né? Eu tenho mais de 50 anos de estudo dessa área de psicologia, eu tenho formação na área de filosofia, sociologia. A sociedade humana ela se cria pelo tripé crenças, normas e valores. As crenças, gente, não precisa nem falar, vocês já sabem, e valores também. Agora, normas, ela pode ser implícita e explícita. E se você vive aí num bairro, matar gato, tudo bem, numa boa, mas se você tem na sua consciência que não deve matar o gato, se você teve essa formação, você não vai matar o gato. Pelo contrário, você vai salvar a vida de um gato. Né? Deputado Rafael, o comandante pode responder ao senhor e ao deputado Geraldo Cruz? Deixa eu falar bem rapidamente. Por favor. Então, você tem a norma explícita, que é a coercitiva. A implícita ela tem mais influência. Agora, é lógico que você vai ter mais gente vulnerável na criminalidade. Aí é um problema de educação, é um problema social, é um problema do Congresso Nacional. A formação dessas consciências não depende da Polícia Militar. E a Polícia Militar, no confronto, ela não vai ver, olha, aquele é pardo, aquele não é, aquele é negro, não tem condições. O pardo, o branco pobre também, não é só, e o negro pobre, eles são vítimas de uma realidade. Quer dizer, e a polícia, me desculpe, né? Eu fiz uma palestra uma vez para oficiais e eu falei isso daí. A polícia, a função da polícia não é a função social. Olha, nós estamos aqui para... Não. O policial, desculpa falar dessa forma, viu? Não sou nazista, não sou fascista, nada disso. Se o policial está num bairro periférico e simples, onde a criminalidade é pesada, se ele for bater na casa para perguntar se o criminoso está lá, ele vai ser recebido com um tiro na cara. Então, o policial, muitas vezes, ele é obrigado a ser violento. E aquela vítima que está lá na casa, que já é vítima social, o policial tem que chegar com o pé na porta e com uma arma na mão. Se ele não chegar dessa forma, realmente ele não volta vivo para casa. Vamos passar a palavra para o São coronel realidades sociais e não policiais.
Coronel, agora sim, vamos falar sobre isso daí, respondendo ao deputado Geraldo Cruz e também ao deputado Rafael Silva. Lembrando que ainda tem uma questão ainda do deputado Fernando Capês ainda. O tempo urge, por favor, Coronel. Bom, depois da brilhante explanação, eu não digo que eu não tenho reparos a fazer, né? Reitero que letalidade, seja provocada pela polícia ou provocada por atritos de natureza pessoal, são ações que nós buscamos incessantemente. Ainda assim, no estado de São Paulo, isso são números de uma semana, nós temos a menor taxa de homicídios do Brasil. Aqui na capital, a taxa de 7,1 homicídio, uma vítima por grupo de 100 mil habitantes. No estado, 8,35 por grupo de 100 mil habitantes. Em lugar nenhum no Brasil a gente encontra isso. O Brasil então, é 28,9 mortes por 100 mil, segundo o Atlas da Violência 2017. 28,9, lembrando que São Paulo puxa esse número para baixo. Então, tirando São Paulo dessa conta, vai para mais de 34 no Brasil. Então, São Paulo, além de ser o lugar mais seguro do Brasil para viver, considerando um indicador internacional, ainda assim puxa para baixo os números do Brasil. Quem vai inaugurar uma rodada de breves perguntas e breves respostas é o deputado Fernando Capês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Meu querido coronel Nivaldo Restivo, comandante-geral da melhor polícia militar do país. Ainda me lembro, e isso só entrega a nossa idade, dos tempos que eu ainda, um jovem promotor, e você, o capitão Nivaldo, trabalhávamos juntos no 2º Batalhão de Choque. Parabéns, sucesso no seu trabalho. A pergunta que eu quero lhe dizer é, como conciliar todas as dificuldades estruturais, sobretudo de reposição de pessoal, a Polícia Militar com turnover negativo de 2.000 homens por ano, como faz para suprir essa ausência de policiais e manter o mesmo nível de excelência na prevenção dos crimes? E se lhe preocupa alguma coisa com relação à alta dos crimes violentos, sobretudo crimes contra o patrimônio e assaltos em residência? Por favor. Uma satisfação poder ouvir palavras talvez até imerecidas do deputado, né? Temos uma relação de amizade já a longa data, somos um admirador recíproco do trabalho de ambos, né? Então, realmente, o que o deputado Capês nos falou é algo que nos preocupa. A saída de policiais e a entrada acaba dando um número negativo. Como é que a gente pretende suprir essa deficiência? Otimizando processos, fazendo com que a ponta da linha, que é a nossa atividade operacional, não sofra com essa perda, porque entendemos que, um exemplo que adotamos no nosso comando, a Polícia Militar tem 9% de claros. Na ponta da linha, a gente tem algo em torno de 15%. Significa que a parte meio, ela está completa. Já demos ordem para que os 9% sejam observados de uma maneira linear, tanto para quem está na ponta da linha, como para quem está oferecendo o suporte necessário. E buscar sempre soluções para o problema que se apresenta. Nós temos, que nem o deputado falou, crimes violentos. Nós temos um policiamento orientado, ferramentas inteligentes que nos permitem saber onde estão acontecendo, o que está acontecendo e qual a faixa de horário de maior incidência. Usando essas ferramentas que vamos procurar direcionar o nosso policiamento para prevenir que ocorram. Aproveitando números aqui do mapa da violência, também divulgado recentemente, 71% dos homicídios acontecem por armas de fogo. O senhor disse que a polícia conseguiu, num ano, retirar 12.000 armas de fogo. E o mesmo estudo diz que a cada 1% de aumento da proliferação de armas de fogo, ocorre um aumento de 2% na taxa de homicídio. Só lembrando aqui, 12.000 armas saíram. Aliás, com muita preocupação, eu vi que pelo menos 600 já foram de volta para as ruas por conta do roubo em fóruns. Como é que o senhor vê essa questão, coronel? Preocupante, né? Porque aquilo representou aproximadamente 2 anos e meio de trabalho, né? Lá em Diadema especificamente, de apreensão de armamento. Uma arma, muito bem dito, né? Uma arma representa uma possibilidade de múltiplos homicídios. Considerando uma arma com a capacidade para 10 munições, por exemplo, uma arma pode representar 10 homicídios. Então, o nosso combate ao armamento irregular é algo que sempre será buscado, porque entendemos que essa ferramenta traz um mal para a sociedade difícil de ser reparado. Deputado Geraldo Cruz, ouço a saudação, uma brevíssima pergunta antes das considerações finais. Eu tenho uma pergunta, mas eu só precisava falar sobre essa questão que foi colocada sobre a violência
especificamente no jovem e no negro. Eu penso que, coronel, mesmo que reconhecemos o bom trabalho da Polícia Militar no Estado de São Paulo, mas também reconhecemos que precisa melhorar. Acho que há falha ainda bastante do ponto de vista da estrutura, dos equipamentos de trabalhos, ainda há muita reclamação nisso, embora foi melhorado nos últimos tempos bastante o armamento especificamente. Eu acompanho algumas coisas nesse sentido. Agora, não dá para a gente se acomodar com esses dados que traz aqui ainda preocupante para nós como cidadão e de observar esses dados no número de negros ainda sendo mais um número muito alto para... Eu acho que é inaceitável na sociedade a gente ver isso. Não é possível, não é a cor, não é o estado de condição social desse cidadão que vai fazer ele ser criminoso. É evidente que aquele jovem que vive numa condição de vulnerabilidade social muito grande precisa, como eu disse aqui, de políticas públicas do Estado como um todo. Não estou falando só do governo do Estado, estou falando políticas de Estado, seja da parte da União, do governo do Estado e dos governos municipais, políticas públicas para que a gente possa diminuir esse número. E eu tenho certeza que ele não vai baixar esse número com aumento de polícia, vai baixar quando tiver aumento de políticas públicas afirmativas e vai ajudar a polícia. Uma outra questão que o senhor falou aqui, que eu falei no começo, sobre a questão dos equipamentos que Vossa Excelência tem. No 36 Batalhão, foi tirado recentemente a viatura da tática, numa ideia de centralizar toda a polícia tática num único lugar, ou seja, na nossa região, que é do CPMR-8, foi uma atitude que depois até nós fizemos um requerimento ao comandante de área lá e ele respondeu de uma forma que eu achei que foi um pouco deselegante da maneira que ele respondeu, mas para mim não importa como ele me responde, importa como ele faça voltar às polícias. Então ficamos naquela região do 36 e do 35 sem a polícia ostensiva, que é uma polícia que tem um trabalho que ajuda muito na prevenção, e etc. e tal. E o que ele fez? Ele centraliza essas viaturas, aí a pessoa não vai sair de andar 18, 20 quilômetros para pegar uma viatura para trabalhar e voltar e à noite deixar lá. O recomendável parece que ele está voltando atrás, é de deixar no próprio batalhão essa polícia trabalhando ali e fazendo a sua frequência no batalhão do qual ela faz parte. Ele voltou atrás. Mas ele disse a um jornal lá da região que ele ia demorar um pouco até que saiu o decreto regulamentando essa situação, mas ele espera um prazo ainda receber 6 novas viaturas que ele não tinha condição de colocar em prática imediatamente, possivelmente pode demorar uns 3 a 6 meses, ele fala isso aqui. Aí, como eu perguntei para Vossa Excelência que eu sou sobre a estrutura, o senhor disse, não, estamos bem de viatura, então alguma coisa não está batendo aqui, talvez essas viaturas não chegou ainda no 36 e nem no 25, que é especificamente que é ali na nossa região da BR-116. Em Budas Artes. Em Budas Artes, Taboão, Tapicerica, tem toda aquela região. Por fim, agradecer mesmo novamente aqui a sua e desejar muito boa sorte nesse comando aí, que eu sei que não é um desafio dos mais fáceis que o senhor está pegando, mas tenho certeza também com a experiência que você tem, você vai dar conta muito bem lá, esperamos nós. A saudação do deputado Rafael Silva, antes das suas considerações finais. Comandante, por favor, deputado Rafael Silva. A Polícia Militar, ela tem uma função e quem esperar que a polícia vai resolver o problema da criminalidade, tira o cavalo da chuva, ela não vai resolver, ela pode minorar a situação. Agora, o deputado falou com propriedade, quer dizer, o equipamento não é suficiente, o número de homens não é o suficiente, o coronel não pode falar isso, porque a função dele realmente é outra, né? Não é de criticar a polícia. E eu nem estou criticando a polícia, estou criticando a estrutura do próprio Estado. Você vai numa cidade pequena, está terrível, agora não tem delegado, tem uma viatura com 2 policiais à noite. Aí tem uma ocorrência, essa viatura é obrigada a se deslocar para uma cidade lá distante para poder atender a ocorrência na delegacia. Aí fica desguarnecido, quer dizer, não é culpa da polícia. Agora o problema social... Sua saudação, deputado, nosso tempo urge, senão o comandante não vai ter a sua... O grande problema do aumento da criminalidade. Visite as cadeias, você vai ver que são pessoas vulneráveis desde criança. Suas palavras finais, comandante, respondendo inclusive a pergunta do deputado Geraldo Cruz. Agradeço, digo que compactuamos das mesmas ideias em relação a não poder ficar acomodado naquilo que temos, precisamos buscar o aperfeiçoamento constante, buscar o respeito à dignidade humana, isso é algo que temos em comum, deputado, garanto ao senhor que não vamos descansar,
na busca desse objetivo. Em relação à centralização das viaturas, foi criado o 5º BAEP, que é um batalhão de ações especiais de polícia. Uma experiência bem sucedida em 4 outros lugares e lá na região de Osasco e outros 15 municípios que compõem o CPAM8 foi fundado o 5º BAEP, já está em funcionamento com o decreto do governador. Nós adquirimos no mês de maio outras 745 viaturas, temos mais 19 milhões de reais para comprar mais 253 para fazer uma renovação de frota e, se der, um incremento naquelas regiões em que já há uma viatura disponível. Agradeço a participação, discutir um tema dessa importância é sempre muito salutar, não vejo outra maneira de melhorar, exceto pelo diálogo. Então, agradeço as considerações dos nobres deputados, tenho a convicção de que levarei adiante as dúvidas, as sugestões para estudo e implementação. É uma satisfação poder contribuir. Muito bem. Ponto final, você acompanha o programa Arena Livre também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, e também dialoga conosco pelo e-mail arenalivre@al.sp.gov.br. Comandante, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, as portas estão abertas. Muito obrigado. Muito obrigado também a presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.